Eu me chamo Daniel, sou cria dessa paróquia São Pedro, atualmente faço parte da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Lá faço parte de um grupo de oração, eu e minhas veinhas, toda quarta-feira, às 19h30, grupo de oração Deus Conosco. E o tema dessa pregação de hoje, meus irmãos, é um tema muito especial para nós, porque esse tema, ele vem nos dar alguns nortes, e especialmente para nós que estamos passando por esta era das mídias sociais, essa era hoje de grandes informações rápidas que vêm e que vão, nós precisamos muito deste tema, porque ele vem nos dar um guia de como seguir neste mundo de hoje. E é por isso que o tema hoje nos faz uma pergunta: eu estou enraizado e edificado em Jesus Cristo? Para responder essa pergunta, eu convido você, abra por favor a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo do 6 ao 7. Versículo 6 e 7. Eu fui, hein? Versículo 6 diz para nós assim: como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizado e edificado nele, inabaláveis na fé, em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, meus irmãos. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém. Amém. Desde o tempo de Jesus, nós encontramos coisas que faziam com que as pessoas mitigassem a própria fé. Então, desde o tempo de Jesus e muito antes, desde a criação da palavra, nós vimos que os homens de Deus, os profetas de Deus, foram tentados a desistir de Deus racionalmente. Então, no tempo de Daniel era jogado na cova dos leões para testar se o Deus dele podia tirá-lo de lá. No tempo de Elias era testado para ver qual era o Deus que ia fazer descer fogo sobre a terra. Então, desde toda a eternidade, nós vimos que o povo de Deus, ele foi tentado racionalmente a desistir da própria fé, a acreditar que a fé que a gente tem é uma bobagem, e a acreditar que racionalmente, cientificamente, empiricamente falando, não faz o menor sentido nós temos a nossa fé, porque o povo de Deus é tentado e é tentado e é tentado. Então hoje, o que o Senhor coloca no meu coração desde já, é que existem alguns inimigos da nossa fé, e que nós precisamos estar atentos, porque hoje os nossos inimigos são um pouco diferentes, e esses inimigos têm agido no secreto em nosso meio. O primeiro inimigo da nossa fé, para fazer você não ser inabalável, repete comigo: heresias. Uma galera não entendeu o que eu disse, eu vou falar de novo. Dan, eu estou com o microfone pertinho da boca, você está vendo, tá? Então eu vou repetir: heresias. Queridos, as heresias são aquelas coisas que vão contra a doutrina cristã tal qual nós conhecemos. E aqui o problema hoje das heresias é porque, infelizmente, nós católicos estamos muito para trás quando o assunto é rede social. Os católicos, os mais conhecidos, os pregadores, os mais famosos, têm poucos seguidores nas redes sociais quando se compara com qualquer irmão de denominação protestante. Então nós católicos estamos anos-luz atrás dos nossos irmãos protestantes, e o problema disso na prática é porque significa que a doutrina não católica é a mais propagada. Então nós vemos muitos católicos que, na hora de compartilhar posts, compartilha posts de pregações não católicas, e não sabe que tem heresias infundidas naquele meio. Por quê? Porque eles têm tráfego pago, eles têm uma mídia que está crescendo, porque tem contas que estão bombando, e nós não temos isso. Então, meus irmãos, hoje as heresias têm sido algo muito comum em nosso meio, e nós temos visto os irmãos de caminhada que estão começando a duvidar de coisas que eles nunca duvidaram, porque ouviu alguém não sei lá quem, com alguns milhões de seguidores, começarem a contestar aquilo que é a verdade desde toda a eternidade.
Então hoje, heresias do passado que a igreja combateu estão voltando. Um exemplo delas é uma heresia da idade medieval chamada iconoclastia. Essa heresia é a heresia daqueles irmãos que não acreditam que nós devemos ter imagens nas igrejas. Então não acredita na intercessão dos santos, não acredita nas imagens, e nós temos visto os irmãos nossos de caminhada que estão esmurecendo na fé, porque estão começando a acreditar em heresias que estão vendo nas redes sociais. Se está claro, fala glória a Deus. Repete comigo, até aqui eu entendi. Querido, hoje então nós estamos acreditando nestes problemas. Existe hoje também um grande inimigo da nossa fé. Repete comigo, falsas teologias. Querido, hoje nós temos encontrado teologia da libertação, teologia da prosperidade, e o nosso padre José Eduardo, ele ensina para nós que existe uma teologia para cada pecado que você quiser cometer. Então hoje nós temos teologia para tudo. Então o homem não nasceu para converter o coração. Por quê? Porque Deus é amor. Então o céu já está garantido para você. Mesmo você fazendo burrada, mesmo qualquer coisa que você faça, o céu está garantido para você. Então tem teologias que são falsas, que estão sendo empregadas, e nós estamos acreditando nelas nos tempos de hoje. Então hoje isso está tão infundido na gente, mas tão infundido, que existem homilias terríveis, que vêm falar para nós que nós temos que fazer penitência de pecado. Querido, qualquer catequista sabe, não existe penitência de pecado. Pecado você renuncia. Você faz penitência de refrigerante, faz penitência de dormir no chão, de dormir sem travesseiro, de parar de comer carne, de fazer jejum 3 vezes na semana. Isso é um tipo de penitência. Penitência de pecado não existe. E nós estamos falando, eu vou passar 40 dias de quaresma sem falar mal do irmão. Querido, você tinha que passar a vida toda sem falar mal do irmão. Mas nosso problema é, as teologias estão entrando no nosso meio, e isso tem feito com que eu e você desanimasse da fé, duvidasse da verdadeira religião, duvidasse da igreja católica. Pergunta para quem está do seu lado, onde esse menino quer chegar? Pergunta para mim, onde você quer chegar? Queridos, eu estou contando isso para vocês porque as mesmas coisas que nós estamos vivendo e que eu falei para vocês, o povo de Colossenses também estava vivendo. E o povo de Colossenses era um povo bom. E Paulo escreve no versículo 4 para nós, no versículo 5 que nós não lemos: é por isso que corporalmente distante eu estou em vós com o Espírito, e me alegro com a firmeza da vossa fé. Porque o povo está lutando contra a fé deles. Mas hoje, queridos, nós precisamos viver o que Paulo está falando. O mundo está lutando contra a sua fé, está querendo te ensinar bobagem, o mundo está querendo te ensinar porcaria, o mundo está querendo te ensinar falsa teologia, o mundo está te ensinando heresias. E hoje Paulo está falando para mim e para você: fortalece no Senhor, vive em Cristo, seja enraizado no Senhor, seja edificado no Senhor, porque aí tua fé vai ser inabalável. Quem concorda fala amém. Quem concorda fala glória a Deus. Queridos, nós precisamos ser este povo hoje diferenciado. Eu tenho saudade dos católicos que estudavam mais, os católicos que iam para uma sala de catequese já com dúvida na mão. Nós católicos hoje parece que precisa fazer catequese de novo, porque esquecemos tudo que foi ensinado. Não sabemos mais os valores das coisas, não sabemos mais nem diferenciar o que é um pecado. Eu já lembro de uma coisa aqui: tem irmãos nossos católicos que não cantam músicas católicas, porque não vai atrás de entender o sentido da letra. Tem letras católicas que são profundíssimas, mas os irmãos católicos, por preguiça de estudar, acham que a letra é feia e não quer aprender. Vou dar um exemplo claro para vocês. Tem uma música linda que eu sou apaixonado, que é uma música de Nossa Senhora, que é Acaso Não Sabeis. E tem muita gente que não canta, ou não conduz com Acaso Não Sabeis, ou não põe Acaso Não Sabeis numa pregação, porque tem um refrão de Acaso Não Sabeis que fala: só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe.
Mas você foi estudar a peste bubônica para saber o significado de só quem já foi órfão? Porque o escritor, quando foi compor a canção, estava falando dos nossos irmãos que estão na igreja, as outras igrejas, as igrejas protestantes, e não tem mãezinha lá, não tem mãezinha do céu, não tem Nossa Senhora com eles. Então, quem não tem mãe é o quê? É órfão. E quando o irmão que está órfão volta para nossa casa, volta para a casa de mamãe, volta para a igreja católica, ele agora sabe o valor do amor de uma mãe. Mas o problema nosso é, nós não estamos estudando, estamos engolindo as coisas goela abaixo, menosprezando a nossa fé e permitindo que qualquer baboseira roube a gente de Jesus. O segredo é estar enraizado, o segredo é ser firme, e quem tem raiz não cai por qualquer problema. Quem concorda, aplaude o nosso Deus maravilhoso. Quem concorda, fala glória a Deus enquanto eu tomo água. Amém. Então, meus irmãos, nosso alicerce tem que estar em Jesus, tem que estar em Jesus. E eu falo para vocês, a palavra vem falar sobre raiz, sobre ter raiz e sobre estar edificado. Eu não faço agronomia, então não sei falar sobre raiz, mas eu faço engenharia civil, então eu sei falar sobre estar edificado. Então, queridos, hoje, quando nós precisamos de uma construção e quando nós vamos atrás de uma edificação e nós queremos que a edificação seja firme, para casas pequenas vai depender do projeto, vai depender do solo, mas para casas pequenas, geralmente, essa casa vai usar uma tal de viga baldrame, vai usar uma tal de sapata, vai usar um tal de radier, para a casa ficar de pé, para a casa se sustentar. Para construções maiores, usa outros tipos de fundações para a casa ficar de pé. Mas nós hoje precisamos nos perguntar verdadeiramente, como nós estamos fundando a nossa fé? Qual é o alicerce da sua religião? Qual é o alicerce daquilo que você acredita? Qual é o seu alicerce? Onde está a fundação da nossa casa? Por quê? Porque se a nossa casa, querido, estiver sobre areia, qualquer vento vai levar. Mas se a nossa casa estiver sobre rocha, e a rocha de um estudo, a rocha de se aprofundar na palavra, a rocha de buscar entender, a rocha de tirar dúvida com o irmão, a rocha de ver algo que pareceu ser contrário à nossa fé, que parece que não tem raízes com a nossa fé, que parece que não está edificado na mesma rocha que a nossa, você questionar onde está a fundação da sua casa, porque se a nossa fundação não estiver no Senhor, querido, é como uma terra seca, o vento leva, não tem raiz, não tem profundidade. Eu estou te convidando hoje, edifica o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua inteligência no Senhor, porque se você começar a estudar a igreja católica, você se apaixona, você fica mais católico, você não fica bitolado, você fica louco por Jesus. Por quê? Porque tem verdade, nós temos doutrina, e quem tem doutrina não tem medo do conhecimento, não tem medo da verdade, mas nós precisamos buscar mais a palavra do Senhor e ser cheios de Deus. Quem concorda, fala amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso, rapaz. Repete comigo, gerar raízes. Então, meus irmãos, hoje, o que o Senhor colocava no meu coração é que existem uma coisa que nós precisamos fazer para que a nossa fé no Senhor fique inabalável, como ficou a do povo de Colossenses. E o que o Senhor colocava no meu coração, repete comigo, edificar em Jesus. Tem gente que eu amo, que não abriu a boca para mim. Misericórdia, eu vou tentar de novo. Eu gosto muito de vocês. Repete, edificar em Jesus. Significa, querido, na prática, que hoje nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor nos ensina e ser obediente ao que o Senhor nos ensina. E o problema disso hoje é porque parte de nós fazemos metade disso. A gente até acredita, mas a parte da obediência já não é mais com a gente. Então hoje nós temos visto que infelizmente o povo foi se perdendo pelo caminho da obediência. E hoje nós vivemos muitas vezes pelas nossas
próprias regras ou pelas nossas próprias convicções. É por isso que tem gente que comunga até mesmo em pecado. Por quê? Porque na cabeça dele, na convicção dele, o que ele fez não é um pecado. Então nós estamos distorcendo certas verdades e colocando as nossas verdades no lugar. Se está claro, fala amém? Então, meus irmãos, e aqui eu já queria começar a bater nessa pregação, tá? Existe hoje, meus irmãos, uma coisa que tem incomodado muito o meu coração. Alguns assuntos que é para ser para todo o povo católico, parece que o povo foi se perdendo. Eu falo para vocês hoje como um jovem que está namorando, que pretende casar. Mas eu aprendi que a castidade era um projeto de Deus para todos. Para solteiros, namorando, noivos, casados, viúvos. Para todos. Eu aprendi que era para todos. Mas infelizmente parece que castidade se tornou um assunto do jovem que está namorando para casar pela primeira vez. Porque infelizmente hoje nós temos visto pessoas que ficaram viúvas, que depois que ficou viúva começou a namorar, e quando começa a namorar agora não namora mais com castidade. E agora a castidade não é mais por viúva, a castidade é só para Daniel, que é jovem, que está pretendendo casar pela primeira vez. Então parece que as virtudes foram se desconvertendo pela sua própria vontade. Então hoje nós temos visto pessoas que conseguiram o seu processo de nulidade. E se a igreja falou que você nunca casou, eu vou confiar na igreja e pronto, e acabou. Então, perante a igreja você está solteiro, aleluia. Só que quando voltou agora a flertar para namorar, está namorando e agora faz viagem com a namorada e fica uma semana com a namorada e dorme na casa da namorada. Eu aprendi que namoro é namorar de calça jeans, é namorar na calçada, é namorar no sofá. Quando tá ficando 10 horas da noite, dá beijinho na bochecha e vai embora para sua casa. Mas nós temos visto que parece que uma virtude séria, uma castidade que é séria, que era para todo mundo, parece que é só para mim que não tem pelo na cara. E parece que para as pessoas que estão agora buscando um novo cônjuge, não é mais castidade. O que está acontecendo aqui? Pergunta para quem está do seu lado, o que está acontecendo, hein? Gente, o que está acontecendo com aquilo que é a verdade? Então hoje nós temos visto que aquilo que é a realidade tem sido distorcida pelas convicções pessoais das pessoas. Então hoje nós temos visto que infelizmente muitos dos consagrados não estão dando exemplo como consagrados. Conheço pessoas que infelizmente se consagraram a Nossa Senhora em multidão de confissão, se consagrou online por Nossa Senhora, não era isso, não pegou o tratado, não leu mais de uma vez, não rezou para saber se era hora, porque eu aprendi que a consagração era um passo além na sua fé. Para quem está começando a comer comida sólida, não era a hora ainda, e consagrou de qualquer jeito, começou a dar problema na pastoral, dar problema no grupo de oração, começaram então a zombar da consagração por conta do nosso contra-testemunho. Então, querido, hoje tem gente que nem quer se consagrar porque tem muito consagrado que dá mau exemplo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos distorcendo as raízes que eram o Senhor, nós estamos colocando em outro lugar. Pergunta para quem está do seu lado, o que está acontecendo, rapaz? Vou tomar uma água aqui. Gente, nós não podemos mais deixar essas coisas acontecerem. E hoje nós temos visto algumas coisas. Eu vou falar aqui agora, as mulheres vão amar o que eu vou falar agora. Queria falar aos homens aqui. Homens, o que tem acontecido? Efésios 5:25 vem falar para nós que os homens precisam amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Queridos, que amor é esse que não lava a louça? Queridos, que amor é esse que não lava a louça, que não lava a casa? Que amor é esse, meu Deus? Aplaude, mulher, pelo amor de Deus, aplaude. Desculpa. Fala que eu sou homem, eu sei, eu estou falando para mim também. Mas que amor é esse que não sabe fazer comida, não faz um almoço de domingo, gente? Só tia Lu tá querendo, é para março isso aqui, gente? Indireta. Gente, que amor é esse, homens, que nós estamos vivendo?
Que amor é esse que não está sacrificando mais, que não deixa doer mais? Tem homens que estão achando que o amor é só na providência e você tem função de prover mesmo. Mas nós temos uma missão dentro de casa. Eu sei que tem muitas famílias que têm doméstica, têm empregado em casa, e amém pela sua condição financeira. Mas tem famílias que não têm. Homens, não deixem suas mulheres sozinhas, não abandona. Isso é viver enraizado em Jesus, isso é edificar em Cristo, isso é ter raízes. O homem que hoje tem deixado as funções da sua casa toda para sua mulher, querido, nós não casamos com a empregada. Deus te deu uma noiva, uma mulher, uma companheira, não deu uma doméstica para trabalhar na sua casa não, pelo amor de Deus. Tem um projeto de Deus, isso é criar raízes. Fala para quem está do seu lado, acorda para a vida, meu príncipe. E aqui eu já queria fazer outra exortação, mas agora não tem nada a ver com clubismo não. Homens, Provérbios 6, versículo 11 diz para nós bem assim: a pobreza virá sobre a casa de um preguiçoso, como um homem armado. Eu queria dizer a homens aqui, que um dia se tornaram preguiçosos nos seus trabalhos, que um dia permitiu que Satanás roubasse as suas forças, porque nós sabemos que o comércio não é fácil, nós sabemos que trabalhar não é fácil, mas em nome de Jesus, não deixa Satanás roubar suas forças de trabalhar, não deixa, porque a palavra vem falar em Provérbios inúmeras vezes sobre como a preguiça amaldiçoa uma casa. Hoje, em nome de Jesus, toma controle das suas contas financeiras. Em nome de Jesus, ergue a sua cabeça. Deixa Deus te colocar para cima de novo. Deixa Deus devolver o cajado da liderança de novo. Deixa Deus te dar força para trabalhar de novo. Isso é criar raízes. Isso é Deus edificar no seu coração. Vai entregando para Ele os sofrimentos financeiros. Vai entregando para Ele as crises financeiras. Porque o nosso Deus é maior que um problema. O nosso Deus é maior do que uma conta de água e de luz. O nosso Deus é maior que qualquer boleto. Fala aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Meu tempo está acabando, misericórdia. Eu tenho que falar agora com as mulheres. Homens, fala comigo bem assim. Se prepara que é sua vez. Queridas, Efésios 5, 22, na mesma passagem, diz para nós bem assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E queridos, eu queria falar para vocês como nós temos encontrado, por onde nós passamos, mulheres que não sabem pedir perdão, mulheres que não sabem reconhecer que errou dentro de casa, mulheres que são as donas da razão, mulheres que elas estão sempre certas. Só quem erra na sua casa é o pobrezinho do marido, só quem erra é os filhos. Aplaude, homem, aplaude, pelo amor de Deus. A mulher, nenhuma mulher aplaudiu direito. Nenhuma mulher aplaudiu. Queridos, pelo amor de Deus, precisamos hoje voltar para casa. Isso é criar raízes. As raízes que nós precisamos do Senhor estão nessas coisas. E hoje nós precisamos disso. E aqui eu queria falar uma palavra para as mulheres. Fala comigo bem assim: se prepara. Fala de novo enquanto eu tomo água. Fala devagarzinho: se prepara. Provérbios 11, versículo 22, diz para nós bem assim: tal qual um anel de ouro num focinho de um porco é a mulher formosa, mas insensata. Então eu queria dizer aqui hoje, em nome de Jesus, mulheres, o que tem acontecido com a sabedoria que Deus colocou sobre vocês. Porque nós estamos hoje perdendo a sabedoria feminina dentro de casa. Porque nós estamos encontrando hoje as falsas teologias de mulheres que são empoderadas, de mulheres que não abaixam a cabeça, de mulheres com peito estufado, parece um pombo. Então vive de skincare, botou silicone de todo tamanho, a sobrancelha anda feita, a unha é de gel, mas tal qual é um anel de ouro no focinho de um porco. É a mulher bonita que é insensata
insensata e que é tola. Em nome de Jesus, seja sábia na sua casa, edifica os teus filhos, edifica o teu marido, edifica aqueles que Deus te confiou, edifica um possível namorado que for vir para você, edifica a tua história, porque Deus constituiu você para ser sábia. Diz a palavra em Provérbios que a mulher tola destrói a casa com as próprias mãos. Em nome de Jesus, que isso nunca aconteça na sua casa, para que Deus levante hoje mulheres cheias de Deus, mulheres que caminham na igreja, que luta pelo marido, que luta pelos filhos, que tem o joelho dolorido de tanto orar pela família, porque em nome de Jesus, que se levanta hoje mulheres cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. O aplauso do nosso Deus maravilhoso. Ave Maria, o tempo é muito curto. O tempo é muito curto aqui na frente, querendo Deus Pai. E para nós finalizarmos, querido, enquanto o ministério se prepara com aquela música lá, que ele sabe que eu esqueci qual é agora. Eu queria, queridos, que eu e você hoje tivessem em mente algo que Deus colocava no meu coração como um conselho para nós seguirmos. O conselho de Deus está em Mateus 5, versículo 13, que diz para nós bem assim: nós somos sal da terra e luz do mundo. E aqui eu queria dizer para você, querido, o sal ele é triturado, o sal ele é pisado, e se as pessoas tiverem sal demais na comida, a pessoa até cospe a comida. Então, querido, eu queria dizer para você que hoje Deus quer te chamar para que você tenha raízes, para que você seja sal da terra na sua casa. Deus não está te convidando para ser o caramelo da terra, para ser o docinho de leite da terra. Está convidando para ser sal. O sal é salgado, nem todo mundo gosta de comida salgada, nem todo mundo aceita, mas o sal traz sede quando ele está em excesso. Então quem está salgado tem sede de Deus. Deixa as pessoas com sede de Deus. E eu te convido hoje a trazer sede de Deus para sua casa, a trazer sede de Deus para sua história. Porque não é porque um problema alcançou a nossa casa que o nosso Deus não tem poder para reverter o problema, porque Ele tem. Mas para isso precisa de homens e mulheres salgados no Senhor, para trazer de novo sede para sua casa, para fazer as pessoas sentirem sede de Deus. Quem concorda fala amém. Amém. Quem concorda fala glória a Deus. Querido, hoje, então se você vem para mim e fala: Dan, eu tô com problema porque eu abri uma empresa. Querido, bota sal na tua empresa, faz a sua empresa criar raízes no Senhor e deixa Deus cuidar. Mas não se afasta da igreja, não se afasta do grupo de oração, não chega atrasado, vira um servo melhor, dedica-te a Deus. Dan, mas é porque meu filho pequeno acabou de nascer, eu descobri que ele tem TDAH, eu descobri que ele está tendo que tomar remédio caro. Em nome de Jesus, traz ele para a igreja, mesmo sem querer vir, porque quando ele tiver a casa dele, ele cria as próprias vontades. Enquanto morar no seu teto, é você que manda, é você que põe ordem, o cajado está contigo. Em nome de Jesus, deixa Deus comandar a sua família. Quem concorda fala amém. Amém. Queridos, e para nós finalizarmos, o que o Senhor coloca no meu coração, isso é muito sério. Eu preciso que você saia daqui hoje sabendo: em 2000 anos de história, a Igreja Católica nunca perdeu um único fiel. Nunca perdeu. 2000 anos de história. Mas eu digo para você, em 2000 anos de história nós perdemos muitos infiéis. Muitos. Que você não seja mais um desses. Cria raízes no Senhor, seja edificado no Senhor. Não faça parte dos infiéis que largaram, faça parte dos fiéis que permaneceram. Cria raízes no Senhor. Deixa Deus cuidar da sua história, e cuida da sua história aqui dentro, cuidando da igreja de Cristo, amando a igreja de Cristo, honrando ela, para que Deus possa honrar a sua história e honrar a sua casa também. Quem concorda fala amém. Amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.